Olá, aqui é a Ana Coé. Iremos ler a Bíblia 365. Hoje é o dia 153, no dia 2 de junho. Essa Bíblia se divide em 4 partes, inicialmente pelo Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O intuito desse encontro e desse devocional da palavra é que em alguns minutos do dia, por 365 dias, a gente consiga fazer essa conexão diária, momento espiritual, desenvolvendo o entendimento da palavra. Te convido a escolher um local tranquilo e confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Então, respira fundo, libera as tensões, lança a tua ansiedade para Deus. Relaxa a tua testa, mandíbula, solta os teus ombros. Em nome de Jesus, eu peço para que o Espírito Santo preenche, transborde o nosso coração, através dos ensinamentos, que possamos compreender e entender tudo aquilo que iremos ler agora. 2 Samuel 19. Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Sadoque e Abiatar: Perguntem aos anciãos de Judá, porque vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei. Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu. Por que então seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Amassa: Você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue se você não vier a ser, para sempre, comandante do meu exército em meu lugar, de Joabe. Com isto o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fossem um só homem, e mandaram dizer ao rei: Volte com todos os teus servos. Então o rei voltou e jogou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gigal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Zíbia, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram para fazerem passar a casa real, para fazer o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei. Quando este ia passar o Jordão, ele disse: Que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração, porque seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Absai, filho de Zeruia, disse: Será que Simei não devia morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém Davi disse: Que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: Você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu:
Ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este meu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei. Porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus que faça o que achar melhor, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei, por este seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tem? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz para sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu a Rogelim, passou com o rei Jordão, para acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Maanaim, porque era um bom homem, muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo, eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei? Meu senhor, este seu servo irá com o rei só um pouco além de Jordão, porque o rei iria me retribuir com tal recompensa. Deixe-me este seu servo volte, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto ao meu pai e minha mãe. Mas aqui está o seu servo Quimã. Deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo que você me pedir, isto eu farei por você. Todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Dali o rei foi a Gigal, e Quimã foi com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram falar com o rei e lhe disseram: por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram o rei e o trouxeram para este lado do Jordão, com a casa dele e todos os servos de Davi? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: por que o rei é nosso parente? E por que estão irados por causa disso? Será que comemos à custa do rei ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: nós temos 10 vezes mais direito, porque o rei do que vocês. E Davi é mais nosso do que de vocês. Por que então fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o nosso rei de volta? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Aconteceu que ali estava um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Zeba, filho de Bicre. Mas os homens de Judá se apegaram ao rei, conduzindo-o desde Jordão até Jerusalém. E Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou 10 concubinas
que tinha deixado para cuidar do palácio, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não teve relações com elas. Elas ficaram enclausuradas até o dia que morreram vivendo como viúvas. O rei diz a Amasa: convoque para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresente-se aqui. Amasa saiu para convocar os homens de Judá, mas demorou-se, além do tempo que lhe havia sido dado. Então Davi disse a Absabe: agora Seba, o filho de Bicre, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso pegue os servos do Senhor e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então saíram com ele os soldados de Joabe e a guarda real e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicre. Quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe usava trajes militares e sobre eles um cinto no qual, preso aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, sua espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: você vai bem, meu irmão? E com a mão direita pegou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe. Assim, este o feriu com ela na barriga e lhe derramou por terra os intestinos. Amasa morreu sem que fosse preciso dar um segundo golpe. Então Joabe e o seu irmão Abissai perseguiram Seba, filho de Bicre. Mas um dos moços de Joabe parou junto ao corpo de Amasa e disse: quem está ao lado de Joabe é por Davi, siga Joabe. Amasa envolto no seu sangue, no meio do caminho. Quando o moço viu que todo o povo parava, arrastou Amasa do caminho para o campo e lançou um manto sobre ele, porque ele via que todo aquele que chegava perto dele parava. Depois que o corpo foi afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicre. João 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam mais puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima. Também havia pão. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já é a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama?
Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus perguntar pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? E ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro caberia nos livros que seriam escritos. Salmo 120. Cântico de peregrinação. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino Mimeseque e habito nas tendas de Quedar, já que há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Provérbios 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o outro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a vida. Muito obrigada por mais um dia e nos encontramos amanhã com a leitura.